Pai do Senhor, irmãos, amém? Quem está lá mais atrás, chega mais para frente, vamos sentar de hoje. Irmãos, eu acho que vocês passaram pelo Mar Vermelho e não sabem, e conseguiram chegar na terra da promessa. Então, nós estamos aqui para adorar a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Você que está sentado mais atrás, se puder, pode vir mais para frente para a gente ficar mais pertinho. Hoje nós estamos num grupo menor, né, devido às chuvas. Mas o mais importante é que o Senhor está conosco e Ele vai honrar você por estar aqui nesta noite. Pai amado, nós te agradecemos por estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos por cada vida que aqui está. Se há alguém ainda a caminho, que o Senhor guarde, proteja, livre de todo mal. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nesta noite. Fala conosco através da Tua palavra, sê conosco em todo momento da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor essa noite, amém? Assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. Com suas palmas, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Salve ao Senhor essa noite, Deus está nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração aqui nesse lugar em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo. Eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você andou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você editou, isso é tudo. Eu só vivo pra você. A força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É prazer, te pertenço, Deus. Vamos exaltar o Senhor essa noite. O Deus resgatou no meio do deserto. Cante a Ele. Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insistia, você contou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não vou mudar a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É prazer, te pertenço, Deus. Exalte ao Senhor, diga eu te agradeço, Deus, que no deserto eu te agradeço. Certo, não me deixou morrer e nem desanimar. E com a desistir, você esqueceu, você insistia, mudou história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, só vivo pra você, não só de novo, não. Agora, agora, pertenço, Deus, te pertenço, Deus. Diga mais uma vez, pertenço, Deus, te pertenço, Deus.
chuva, você é abençoado por Deus. Aleluias. Nós vamos cantar ao Senhor com um hino que diz assim, abençoado eu sou por Deus. É uma letra bem simples, você só vai dizer assim, ó. Abençoado eu sou, abençoado eu sou por Deus. Hoje tomo posse da vitória que Deus me deu. Mais uma vez. Abençoado eu sou, abençoado eu sou por Deus. Hoje tomo posse da vitória que Deus me deu. Abençoado sou, abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado sou, abençoado sou, abençoado por Deus. Deu pra aprender, deu pra aprender. Abençoado eu sou, abençoado por Deus. Tomo a vitória que Deus me deu. Mais uma vez. Abençoado eu sou, abençoado eu sou por Deus. Hoje tomo posse de vitória que Deus me deu. Abençoado sou, abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado sou, abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado, abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado eu sou, abençoado eu sou por Deus. Hoje toda a vitória que Deus me deu. Abençoado eu sou, abençoado eu sou por Deus. Tomo posse da vitória que Deus. Abençoado sou, abençoado sou por Deus. Diga pra ele. Abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado sou, abençoado sou por Deus. Abençoado, abençoado sou por Deus. Quantas palavras diga ele? Aplauda o Senhor. Abençoado por Deus, irmão. Sua família é abençoada pelo Senhor. Por isso não permita que nada atrapalhe a sua caminhada e que nada atrapalhe o seu propósito na presença dele, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos por um minuto, em nome do Senhor. Vamos exaltar e continuar louvando ao Senhor que está nesse lugar. Esse Deus que é grande, esse Deus que tem um amor infinito por nós, esse Deus que nós adoramos com todo amor e alegria. Ele está nesse lugar e vai tocar o teu coração. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. uma vez grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradar por tua nós e confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre terra e céus, e céus, e céus. Aleluia! O grande Deus está nesse lugar. Você crê nisso? Diga amém. Então eu queria perguntar se há alguém que está aqui nesta noite, que precisa de uma vitória, que precisa de uma bênção, do agir deste grande Deus, que precisa de um milagre e quer começar a campanha hoje. Levante sua mão em nome de Jesus. Alguém que quer começar uma campanha de 7 semanas hoje, levante sua mão. Se há outra, agora você que está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana, fique de pé, nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida. Você que está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima semana, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e peça a Deus um milagre para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para a tua área sentimental, financeira, aquilo que você precisa para a tua vida espiritual. Fale com Deus nesta hora. Pai amado, Deus de amor, Deus soberano, Deus de graça, Deus de poder, Deus de livramentos, Deus de maravilhas, Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, nesta hora eu quero te pedir, venha abençoar estas pessoas que hoje enfrentaram as adversidades climáticas para estar aqui na tua presença, para buscar a sua vitória, para buscar o seu milagre. Honra estas vidas, abençoa, manifesta o teu poder, manifesta a tua bênção, manifesta a cura, manifesta a libertação. Nós queremos te pedir, derrama do teu poder e abençoa cada vida, e nenhum mal te sucederá, como diz a tua palavra, praga alguma vai chegar à tua casa. Nós queremos profetizar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Que estas vidas possam descansar na promessa, descansar em Deus, sabendo que nós, quando lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos seus. Pai, em nome de Jesus oramos, e quem crê na bênção, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar. Meus amados, eu tenho colocado uma coisa no meu coração neste ano. Eu hoje estava conversando com a minha nora, e nós fizemos lá na igreja esse ano meses temáticos. E um dos meses é um mês que nós vamos ter um mês de celebração, o mês de ações de graças. E a frase é: para que eu seja abençoado, eu preciso ser um abençoador. Muitas vezes nós
trocamos as ordens ou o jeito de Deus agir. Por exemplo, nós achamos sempre que Deus age na multidão. Tinha que ter muita gente para Deus fazer. E eu digo que a igreja de Jesus, ela não era tão grande. Discípulos, ele tinha 70. Mais chegados, 12. De oração, 3, que dormia. Mas ele tinha o apóstolo amado, que era João. Jesus, se você for ver, na história, quem era maior? O povo que saía do Egito ou o exército do Egito que perseguia? O exército que perseguia. Quem era maior? Qual era o maior número? Elias ou os 450 profetas de Baal? Os profetas de Baal. Onde estava o número maior? E a gente com essa visão de multidão, Gideão mesmo achou que tinha que ter um grande exército. E Deus foi diminuindo, até chegar em 300. A palavra nos mostra que Deus, Ele tem uma forma diferente de agir. Às vezes nós queremos primeiro receber para depois dar. Só que a Bíblia diz: dá e ser-vos-á dado. Abraão, Deus não disse o seguinte para ele: eu vou te abençoar. Não, sê tu uma bênção. E o que eu quero que você entenda hoje é isso. Para você ser um abençoado, ou ter muita bênção, você tem que ser um abençoador. A ideia não existe colheita sem semente. Quanto mais abençoador eu sou, mais abençoado serei. Quanto mais liberal eu sou, mais liberalidade eu vou receber. E olha só, se Deus agisse no muito, Ele nos pediria 90 e a gente ficaria com 10. Mas Ele diz: olha, é nesses 10 de fidelidade que eu vou mostrar o meu poder. Abra mão de 10 e eu vou operar um milagre na tua vida. O sobrenatural de Deus vai agir na tua vida. A minha visão é ser um abençoador para ser abençoado, ou não ser abençoado para ser um abençoador. Por quê? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando eu tenho a visão da fidelidade, quando eu tenho pouco, sem esperar ter muito para ser fiel, porque o que a vida nos ensina é que, na verdade, quem tem muito é menos fiel do que quem tem pouco. Então eu quero convidar você a ser fiel a Deus, a ser um abençoador. E não existe nenhuma terra mais fértil do que o reino de Deus. E olha, Deus não escolheu o que Ele tinha de menos valor, Ele escolheu o que Ele tinha de mais valor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Ele se fez sacrifício, oferta de sacrifício. Jesus Cristo era oferta de sacrifício. O que Jesus deu mais valor? A oferta dos ricos? Não, da viúva pobre. Ele disse: essa deu tudo. Por isso, meu amado, eu quero que você entenda isso. Tome uma decisão de ser um abençoador. Tome a decisão de ser um investidor no reino de Deus. E você verá o milagre financeiro acontecendo na tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado: seja um abençoador para ser abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir os envelopes e você vai trazer a sua oferta aqui na frente. Nós vamos estar adorando e bendizendo o nome do Senhor, exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Recebe aí o teu envelope, dando o seu dízimo, dando a sua oferta. Feche seus olhos, curve sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. O carro com a placa 4358 está com a luz interna acesa. Você que tem a placa 4358, vai lá e desliga, porque você pode ficar sem bateria e aí é chato, né? Faz isso. Feche seus olhos, pega aí o seu dízimo, a sua oferta. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero ministrar toda sorte de bênção sobre aqueles que estarão ofertando, dizimando, os abençoadores. Eles não estão aqui porque são abençoados, não, é porque eles são abençoadores para ser abençoado. Porque, Senhor, a palavra nos diz que quem planta, colhe. Eles estão plantando, eles estão semeando e eles vão colher. Nós oramos, abençoamos cada vida e ministramos toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Pode trazer agora o seu dízimo, a sua oferta, no altar do Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Traga ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, no altar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos estar orando, pedindo a Deus que seja conosco. Fique de pé, oremos orar e pedir a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. E quem crê que Deus vai falar conosco nesta noite, diga aleluia. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por aqueles que ofertaram, dizimaram, pela presença de cada vida aqui. Nós queremos agora te pedir, fala conosco através da tua palavra, porque nós queremos ouvir a tua voz. Usa o teu servo, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Nosso irmão evangelista Abraão vai estar trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Graças e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Amém? Prazer estarmos falando a palavra do Senhor essa noite. Está meio chuvoso, está meio difícil, a gente tem certeza que tem muita gente que encontrou dificuldades de chegar até aqui. A gente sabe que não é fácil mesmo, muitas ruas alagadas, mas que bom que você conseguiu chegar. Nós vamos orar por aqueles que não conseguiram, mas Deus sabe todas as coisas. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 2, em nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade nos dada essa noite, agradeço a Deus pela vida do reverendo Paulo César Lima, meu pastor Alexandre, por nos confiar essa oportunidade, pastor Marciolano, gente desse culto, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, aleluias. Nós temos mais motivos para agradecermos a Deus do que para reclamarmos. Você sabia disso? Todos os dias você tem um bom motivo para agradecer e exaltar a Deus. Só que o problema é que às vezes nós olhamos tanto para as circunstâncias, não é verdade? Que nós pouco olhamos para essa questão, mas nós temos muitas oportunidades de exaltarmos ao Senhor. Êxodo capítulo 2, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Repita comigo, 3 meses. Diga de novo, 3 meses. Agora igual um vascaíno que ganhou do Flamengo, diga 3 meses. É com força, com alegria, em nome de Jesus. Feche teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para baixar só um pouquinho o microfone, que já está dando uma microfonia. Eu tenho uma voz um pouco alta. Mas feche teus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui.
Deus, como teu filho orou e pediu pela minha vida, Senhor, eu agradeço a Ti e Te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que seja o Senhor falando, que não seja aquilo que eu imaginei, mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, para falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, querida, em nome do Senhor Jesus. Eu prometo a você que eu serei bem breve para transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor inspirou o nosso coração para esse dia. Mas bem verdade é que nós lemos aqui uma passagem que no primeiro contato que nós temos com ela, parece uma passagem simples e um pouco vaga, porque nós lemos aqui acerca de uma mulher que se casou e concedeu e teve um filho, ela gerou uma criança. Só que agora nós acabamos de ler que essa mulher escondeu este menino por um período de 3 meses. E por 3 meses essa mãe esconde essa criança. Mas cá para nós, o que levaria uma mãe a esconder o seu filho? Afinal de contas, toda mulher que vai gerar uma criança, toda família que vai gerar, é com muita alegria que se comunica a todos, que todos ficam sabendo que essa criança vai vir, que essa criança está sendo gerada, que essa criança vai nascer. A alegria invade o ambiente, a alegria invade uma casa quando a notícia chega de que uma criança vai nascer. Mas por que será que essa mãe está tendo esta atitude de esconder essa criança? Eu não tenho como falar diretamente deste momento, senão voltar um pouquinho antes no tempo e esclarecer um pouco mais acerca dessa história. Bem verdade é que esta mulher, para tomar esta atitude, ela teve um pouco de pressão psicológica para fazer isso. Essa mulher teve um pouco de medo, ela teve ameaça para chegar a esse ponto. E que ameaça foi essa? A Bíblia vai nos relatar no livro de Êxodo, capítulo 1. Se você depois ler na tua casa, você vai ler com mais tranquilidade, não de acordo com a Rede Record, como a Rede Record falou, mas sim como a Bíblia nos diz. Essa mulher passou por um momento de crise, não somente ela, mas como todas as outras mães daquela época em Israel. E essa mulher estava vivendo essa situação justamente por causa do líder da época. Qual era a ordem da época? A ordem era que nenhuma criança que fosse menino sobrevivesse. Mas por que ele deu essa ordem? O faraó deu essa ordem. Tudo tem um porquê. Naquela época, se você ler a partir do capítulo 1, você vai perceber que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel era um povo muito numeroso, e era um povo que habitava no meio do Egito, era um povo que crescia diariamente, era um crescimento assim, incomparável. Comparando-se ao do Egito, não tinha como comparar, porque enquanto o Egito nascia 1 a 2 egípcios num dia, nasciam pelo menos no meio de Israel, pelo menos 3, 4 israelitas. E a verdade é que um belo dia esse povo está caminhando, mas não havia um líder que os representasse. E bem verdade é que nós, se não tivermos alguém que nos represente, nós não chegamos a lugar nenhum. E este povo aqui, ele está crescendo no meio do Egito. A geração do antigo José já havia passado. José, que era um povo que representava Israel, que representava o povo hebreu. Esse José já havia falecido. O faraó da sua época também havia falecido. Porque se você ler no livro de Gênesis, você vai perceber que este José, este homem que representou o povo de Israel, ele conseguiu fazer com que o povo de Israel estivesse em um momento de paz no meio do Egito. Ele conseguiu criar uma conexão de paz entre israelitas e entre egípcios. Só que a verdade é essa, que um dia todos se vão. Geração vai, geração vem, a Bíblia mesmo vai dizer sobre isso. Só o Senhor que permanece para sempre. E a verdade é que esse José, o tempo dele havia passado. Assim como o tempo de todos nós aqui na terra, um dia vai passar. Mas a questão é, não é o tempo que vai passar, é o que nós fazemos com o tempo que nós temos hoje. Não é o que vem pelo amanhã, mas é a oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus hoje. O amanhã é incerto, como ontem já passou, e a dádiva que Deus nos dá é o hoje que nós chamamos de presente. O ontem pode ter sido de tristeza, o amanhã ainda pode ser uma novidade, mas o importante é que hoje está sendo na presença de Deus e está sendo o melhor dia da minha vida, porque o mundo está em crise, o mundo está violento, mas nós estamos de pé aqui para exaltarmos e glorificarmos a esse Deus. Aquela geração passou, aquele líder passou, aquele povo passou, e agora o novo líder que assume agora o reino do Egito. Este líder nada sabe sobre a história de Israel, nada procura saber acerca de José. Ele só percebe algo que o incomoda muito, que é ele chegar agora a assumir esse império, que é o Egito, se torna o rei do Egito, e quando ele olha para o Egito, ele percebe que existe um povo ali, muito mais numeroso do que o povo dele. Ele percebe que é um povo que não costuma ter os mesmos hábitos, não é o povo que faz as mesmas escolhas, é um povo que se comporta de um pouco diferente no meio do povo do Egito. Era um povo muito mais educado, era um povo mais fino, era um povo diferente que, apesar de ser um povo que trabalhava para o Egito, era um povo que sabia se comportar, porque a grande questão da vida é essa, não importa se nós somos pobres ou se somos ricos, não importa se moramos em frente à praia ou em frente a um valão, o que nos diferencia não é o que temos, mas aquilo que somos na presença de Deus. O povo de Israel estava na condição de servos do Egito, mas os que
já diferenciava esse povo, que diferenciava esse povo naquele momento, não era a sua postura social, mas era a sua postura diante da presença de Deus, porque bem verdade é, se você quer aparecer diante dos homens, primeiro apareça na presença de Deus. Quer ser visto no meio da sociedade, seja visto primeiro na presença de Deus. Sabe por que as coisas aí fora na sua vida passavam desapercebidas? É porque antes você não tinha Deus, mas hoje você está na presença de Deus, está fazendo a campanha da vitória. Não entende por que o diabo te persegue tanto? É sinal que Deus já está resplandecendo a sua glória sobre a sua vida, independente das perseguições que você enfrenta. Deus já está fazendo o sinal da vitória brilhar na sua vida. Você pode chorar hoje, pode até pensar em reclamar amanhã, mas a certeza é essa, que a vitória virá, você está caminhando na direção certa. Aleluia. Ele percebe que aquele povo está se destacando pelo seu trabalho. Porém, alguém vai chegar para esse líder e vai falar o seguinte: olha aqui, faraó, o senhor precisa atentar para um detalhe. Este povo que está no nosso meio não nos pertence, faraó. Esse povo que está crescendo todos os dias, que está se destacando no meio do nosso governo, não é um povo que nos pertence. Esse povo aí vem de uma outra descendência, vem de uma outra linhagem. Não é um povo egípcio, andam no Egito, mas não pertencem ao Egito. E isso incomoda esse faraó, isso o deixa perturbado mais ainda, porque alguém vai chegar para ele e vai dizer o seguinte: olha só, faraó, é só uma questão de tempo, esse povo que hoje não tem líder, amanhã vai se levantar algum líder aí no meio deles, e nós que estamos colocando eles para trabalhar, amanhã nós seremos os empregados deles. E a Bíblia vai dizer que por conta desta palavra, o povo de Israel agora vai sofrer um verdadeiro regime de escravidão, porque agora o novo faraó, ele vai colocar esse povo para dobrar a sua carga horária. O povo de Israel trabalhava muito naquela mão de obra, naquela produção, e agora era mais interessante para esse faraó colocá-los para trabalhar ainda mais a ponto de se tornarem escravos, porque agora, além de ser um povo que não teria opinião nenhuma no meio da sociedade, seria um povo que não teria mais tempo para nada, a não ser para morrer. É igual aquela pessoa que só trabalha e não tem tempo para nada. Pense agora o que é um regime de escravidão. Se você já estudou um pouco de história, com certeza já estudou no ensino médio, na escola, ou até mesmo no ensino fundamental, você vai encontrar que até mesmo na história do Brasil, o regime de escravidão não era bom para ninguém. Ser escravo de alguma coisa não é bom. Quando alguém chega ao ponto de dizer: eu sou escravo do trabalho, é como se essa pessoa estivesse dizendo: eu não tenho condição de fazer mais nada a não ser trabalhar, eu não vivo mais, eu não passeio mais, eu não me divirto mais. Tem pessoas que até perdem a sua família de tanto que trabalham, porque de tanto que trabalham, não tem mais tempo para conviver e viver as coisas boas dessa vida. Imagine agora, mas você tem uma escolha, mas imagine agora você ser escravo e não ter direito de escolhas, porque o povo de Israel não tinha mais direito de escolhas. É igual uma criança que, quando ela quer seguir por um caminho e o pai dá ordem para ela seguir o outro caminho, ela não pode escolher, ela ainda não tem maturidade. Mas alguma vez na sua vida você já se viu diante de uma situação onde você não tinha direito de escolha? Porventura foi agradável para você não ter direito de escolher alguma coisa? O povo de Israel não tinha mais o direito de escolher, eles só tinham o direito de trabalhar e não reclamar. E mais ainda, para piorar a situação, eles só trabalhavam para pagar a sua sobrevivência, porque o que eles ganhavam não dava para nada, era só mesmo para pagar impostos em cima de impostos. Ou seja, para o Egito era fundamental ter Israel trabalhando para eles. Era uma questão de economia, era uma questão de exploração, porque eles poderiam explorar um povo que não tinha o direito de escolha, como se não tivesse o direito de voto, irmãos. Pense comigo que era ser israelita naquela época, era igual ser flamenguista hoje em dia, não é nada coisa boa, ainda mais depois que perde para o meu Vasco da Gama, ô glória. Mas pense, é chato, eu sei que é triste, mas aquele povo naquela época estava passando por isso. E nenhum de nós gostamos de passar por um momento de isolamento, por um momento de escravidão. E a Bíblia vai dizer que mesmo assim, este povo continuou trabalhando, continuou fiel ao seu propósito. Mas a Bíblia vai dizer também que esse povo começou a morrer. Porém, para cada um israelita que morria, pelo menos 3, 4 nasciam no lugar. E o rei do Egito mandou dobrar a carga horária. Então o povo de Israel começou a morrer ainda mais trabalhando. O povo já não estava mais aguentando, mas mesmo assim, para cada um ou dois israelitas que morriam,
pelo menos 3, 4, 5, nasciam no lugar daquele, nasciam em famílias diferentes. E agora o rei do Egito vai começar a perceber o seguinte, que quanto mais ele está escravizando este povo, mais esse povo está crescendo, que quanto mais ele está perseguindo este povo não para de crescer, e agora ele piora ainda mais a situação, e mesmo assim, este povo não para com o seu crescimento. Depois de alguns meses de trabalho, ele começa a observar do seu palácio as ruas do Egito, ele começa a perceber as vielas, as residências, ele percebe que algumas ruas que até então eram um pouco vazias, agora elas estão mais com uma população ainda maior de israelitas. Ele começou a perceber que quanto mais ele batia naquele povo e os levava à morte, o povo não parava de crescer. Vai entender esta fórmula de Deus no meio do povo de Israel? O povo era escravizado, o povo era perseguido, mas não parava de crescer. E é isso que a sociedade não entende na sua vida, é isso que os teus inimigos não entendem. Eles te perseguem, eles te afrontam, eles se levantam contra a tua vida, caluniam você, atrapalham o teu casamento, mas nada disso é capaz de parar e deter o grande crescimento que Deus começou a fazer acontecer na sua vida. Por isso é que a Bíblia vai dizer: 1000 pode cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Pode fazer macumba contra a vida, boa cumba, seja lá o que for, não interessa quantos perseguidores se levantam contra a sua vida, o que interessa é que Deus fez você crescer e vai continuar a fazer você crescer em nome do Senhor Jesus. Só que a vida não é fácil, e para aquele povo não foi. Este faraó percebe que a sua fórmula de perseguição, nada está influenciando agora, nem está alterando no comportamento daquele povo. Ele percebe que o povo continua crescendo, o povo está apanhando, mas o povo está caminhando e seguindo em frente, porque essa é a graça de ser cristão. Essa é a graça de servir a Deus, é andar na contramão de tudo. Está todo mundo falando que as portas vão se fechar, e nós estamos aqui crendo no Deus que vai abrir portas maiores para a nossa vida. Está todo mundo falando que a crise vai visitar as famílias e muitas separações irão acontecer, mas nós estamos aqui crendo que a nossa família é um projeto de Deus. Está todo mundo dizendo que o Zika vírus, a dengue vírus, sei o que lá vírus, o Flamengo vírus, vai acabar com a vida de muita gente, mas nós estamos aqui crendo que não existe vírus certo diante da graça e do poder da cura do Deus que derramou sobre a nossa vida. Não me interessa o que o mundo pensa, o que interessa é que Deus me abençoou, Deus nos abençoou, e ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Mas agora ele vai dar uma outra ordem. Ele percebe que não tem como deter o crescimento do povo, explorando a sua mão de obra. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar uma ordem agora, porque nenhuma mãe daquela época ficou contente ou feliz, e que se com certeza fosse nessa época, nenhuma mãe ficaria feliz. Vai entender isso? Esse faraó vai dar a seguinte ordem: todas as grávidas que aparecerem em Israel, a ordem é o seguinte: acompanhe a gravidez delas, no período de 9 meses. Se o que nascer for menina, pode sobreviver, mas se for menino, morte. Porque qual era a lógica? Matando todos os homens que nascessem, os israelitas não teriam condição de se procriarem, de se reproduzirem. Era uma questão lógica. E por orientação, este faraó vai exatamente no ponto certo. Ele dá ordem para matar todos os meninos. Ele diz o seguinte: já que a gente não tem como eliminar todos de uma vez, vamos eliminar a futura geração. Vai entender isso? O diabo, às vezes, quando ele desiste, quando ele percebe que o que ele está fazendo conosco no presente hoje não está dando certo, não está funcionando, ele tenta atacar aquilo que nós pretendemos gerar. Quer seja a sua família, quer seja um projeto que você imagina. Que projetos são assim? Nós pensamos hoje, pensamos numa chamada ministerial hoje, pensamos em um melhor crescimento para a nossa vida hoje. Isso é um projeto, isso é um sonho, nós estamos gerando esse projeto. E o propósito do rei faraó daquela época era matar esse projeto assim que ele nascesse. Talvez você não entenda o que acontece na tua vida hoje. Você mal começa a sua caminhada e já aparece um monte de oposição contra você. É porque o diabo sabe muito bem que o que vai vir de projeto, que quando esse projeto for gerado, quando ele nascer e crescer, vai causar uma grande revolução na sua vida, na sua família e na vida de todos aqueles que estão à sua volta. A ordem é: matem todos os meninos. Porém havia esperança ainda para o povo de Israel, que enquanto houver Deus na nossa vida, há quem diga que a esperança é a última que morre. No nosso caso, a nossa esperança, um dia ela morreu, mas já ressuscitou. Então nós temos a certeza que ela não morrerá mais, e pelo contrário, um dia ainda vai voltar para nos buscar. A esperança do mundo morre com um copo de cerveja, a esperança do mundo morre com a informação do jornal, mas a nossa esperança está viva e vem nos buscar. Enquanto ele não vem nos buscar, ele está nos abençoar todos os dias na face dessa terra. Então ele dá ordem:
morte aos meninos. Porém, 2 parteiras. Naquela época, a profissão de parteira era uma profissão que dava muito resultado e financeiro. E as parteiras que foram selecionadas para esse trabalho difícil, elas não conseguiram executar tal ordem, porque a ordem era: vocês viram que é menino, pode matar. Elas mesmas estavam encarregadas de cometer esses assassinatos. Isso seria um verdadeiro genocídio, porque eram muitas mulheres de Israel que estavam ficando grávidas. E agora essas mulheres, quando foram encaminhadas para esse trabalho, a Bíblia vai dizer que elas não conseguiram fazer isso. Diga para mim, você que é mãe, você que é pai, você gera uma criança, você gera a família, gera uma criança. Você gostaria de viver debaixo de ameaça? Quem é que gosta, porventura, de viver debaixo de ameaça? Eu acredito que ninguém aqui. Quem já foi ameaçado em algumas circunstâncias da vida, quer seja de morte, quer seja de despejo, quer seja numa conta de luz que fosse cortada, ou alguma outra coisa, você sabe muito bem que a ameaça não deixa ninguém em um momento confortável. Porque quando você é ameaçado em alguma questão da sua vida, isso mexe com toda a tua estrutura, isso abala toda a tua estrutura. Independente de qualquer que seja a direção, isso mexe com você, porque nós não fomos adaptados nem preparados por ninguém nessa vida para vivermos debaixo de ameaças. As ameaças têm o poder de nos entristecer, de nos fazer parar muito mais do que a própria tragédia anunciada do dia, porque a ameaça gera em você um clima de instabilidade. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma ameaça que bate na sua vida, como a ameaça bateu na porta daquele povo. Me lembro quando eu estava me preparando para voltar de Brasília para cá, a ameaça era: olha só, não vai ter voo, vai se complicar, e a gente tinha dia certo para vir, e quando a gente pega o avião está no ar, e alguém comunica que está dando problema, e o avião vai ter que voltar, e começa a ventania, vem turbulência. A ameaça é essa, a ameaça é a nossa vida. E o desespero foi total: agora que eu vou morrer, Jesus, não casei, como é que vai ser isso? E agora um monte de gente chorando por um monte de motivos, porque a pessoa que estava pilotando aquele avião não soube administrar a situação. E pensa num voo turbulento. Agora estamos preparando de novo. Vou voltar para pregar na semana que vem, uma semana inteira em Brasília. Estamos preparando de novo, porque não sei o que vai ser. Nós nunca sabemos do amanhã, porque nós não estamos preparados para vivermos debaixo de ameaça. Pensa no que era ser mãe em Israel. Pensa no que era ser mãe naquela época. Andar todos os dias, porque naquele tempo não havia toda essa tecnologia avançada para descobrir a identidade da criança. Hoje em dia não. Hoje em dia, 2 meses aí de gravidez, a mãe consegue saber a identidade do menino ou da menina, se colaborarem, é claro, ainda tem isso. Mas naquela época não havia isso. A mulher deveria esperar o período de 9 meses para saber se era menino ou se era menina. Imagine o que era ser mãe em Israel, queridos. Como era ser mãe naquele tempo. Andar todos os dias sabendo que se fosse menina, sobreviveria, mas se fosse menino, morte. E a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres, quando as crianças começaram a nascer, elas começaram a poupar a vida daqueles meninos. Elas começaram a esconder aqueles meninos. Elas não cometeram tal ato. E a Bíblia vai dizer que isso vai chegar aos ouvidos de Faraó. Isso, quando chega aos ouvidos de Faraó, ele automaticamente procura essas mulheres. E ele vai fazer a seguinte pergunta: vem cá, por que é que vocês não estão obedecendo a minha ordem? Por que é que vocês não estão obedecendo o meu decreto? E elas humildemente vão virar para esse Faraó e vão dizer o seguinte: olha, Faraó, é porque essas mulheres de Israel são diferentes das egípcias, que quando as crianças nascem, elas saem desesperadas antes que nós cheguemos, ô Faraó. Mas a verdade não era essa. O que encucou a cabeça do Faraó foi o seguinte: que diferença era esta que estas mulheres conseguiram enxergar entre egípcias e israelitas? Cá para nós, irmãos, até hoje seria um grande mistério, porque as egípcias eram princesas, por assim dizer, e as israelitas escravas, porque o povo de Israel vivia no regime de escravidão. E mesmo as mulheres de Israel vivendo no regime de escravidão, aquelas parteiras conseguiram ver a diferença entre ambas. Isso logo deixa bem claro que a nossa diferença, assim como a diferença daquelas mulheres, não estava naquilo que elas vestiam, porque olha bem a realidade, irmãos. As egípcias andavam com as roupas de linho fino, com as melhores peças de ouro, argolas, brincos. As israelitas não tinham esse direito, não tinham essa oportunidade. Elas não tinham oportunidade de se vestir bem, mas não é por isso que elas andavam largadas, mas elas andavam como esposas de escravos, como escravas. E mesmo assim, alguém foi capaz de perceber a diferença entre essas mulheres,
Ou seja, isso ficou bem claro, que a diferença das israelitas para as egípcias não estava naquilo que elas possuíam, não estava naquilo que elas vestiam, mas estava naquilo que elas carregavam dentro de si. Elas poderiam não ter ouro para vestir, mas tinham o dono do ouro e da prata que estava com elas. Elas poderiam não ter as melhores vestes para vestir em determinadas ocasiões, mas elas tinham o brilho do Espírito de Deus sobre a vida delas. Por isso não interessa a condição da vida que você enfrenta hoje, não interessa se tudo começou a dar certo ou se tudo deu errado ao longo da sua semana. O que diferencia você não é o que você tem, mas aquilo que você é na presença de Deus. Não é aquilo que você conquistou, mas é aquilo que Deus te fará conquistar. Não é onde você já chegou pelas suas condições, mas é aonde Deus fará você chegar. Você não é reconhecido pelo que você tem, mas sim por aquilo que você carrega dentro de você, e o que você carrega é a presença do teu Espírito Santo, que faz a diferença na tua caminhada. São coisas que o mundo jamais vai entender, porque quando a provação vem, o mundo quer se suicidar, as pessoas querem pular da ponte, mas quando a provação vem na tua vida, não, você vem para a terça da vitória, para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e eu tenho certeza que Ele vai se levantar ao meu favor. Eu tenho certeza que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Enquanto o mundo quer se acabar no meio da prova, nós estamos aqui para declarar que nós confiamos no Deus da nossa salvação. Por isso eu não sei como você está hoje, mas se você está passando por provas, aguente mais um pouquinho. Se o diabo quer fazer você parar, joga a tua mão para o céu, dá um brado de vitória e de glória a Deus e aleluia, e tenha certeza que a vitória que Deus pode fazer chegar amanhã, porque essa é a tua diferença. O faraó não entendeu nada. E ele vai dizer o seguinte: olha só, já que vocês não querem matar esses meninos, eu vou dar uma segunda ordem. A ordem é lançarem todos os meninos no rio. Nasceu o menino, pode encaminhar para quem de direito, coloca essa criança dentro de um rio e deixa embora. Eu não sei qual era o pior para uma mãe daquela época, se era ver morrer ou ver ir embora. Eu pergunto para você essa noite: o que é pior na vida de um ser humano? É ver aquilo que ela tanto sonhou, que ele tanto sonhou, morrer, ou simplesmente ver ir embora? Tem diferença? Tem de dor? Tem. Mas é um pouco difícil de decidir, porque ver morrer você sabe que não tem mais volta. Ver ir embora, você vive na instabilidade, mais uma vez. E ninguém gosta de viver diante de instabilidade. Já viu aquela pessoa que gosta de afirmar o seguinte: ou é 8 ou é 80? Quem gosta de ser assim? Eu acredito que todos. A palavra do cristão, a Bíblia vai dizer que tem que ser sim ou não, mas nós gostamos das coisas certas. Pelo menos a maioria de nós, eu tenho certeza que todos aqui, gostamos das coisas certas. Imagine o que era ser mãe naquela época agora. Não sei qual era pior, se era ver morrer ou se era ver embora. Eu sei de uma coisa, era a ordem do faraó. Mas por que será que tanto ódio de faraó agora sobre crianças, irmão? Tanta gente para ele combater, tanto problema para esse homem combater, mas ele queria combater crianças que não tinham nem o direito de se defender, que nem sabiam por que estavam ali nascendo. O faraó tem todo esse ódio pelo seguinte: vem um historiador e vai dizer que naquela época, quando o faraó percebe que o povo de Israel era um povo muito grande, o historiador vai afirmar que uma profecia surgiu no meio de Israel. O povo estava sem líder que os representasse. O povo estava crescendo, mas não havia um líder, como José foi para eles na época, que representasse o povo. Era um povo que estava crescendo sem liderança. Por isso, nós temos que entender que ninguém chega a lugar algum sem alguém que o represente. Já viu um filho ser criado sem alguém que o represente? Sem uma mãe, sem um pai, ou sem um avô, uma avó, a tia, ou alguém que crie. Porque tem casos de gente que é criado sem o pai, sem a mãe, sem os avós, e é criado por um tio, até mesmo por um amigo. Mas todo ser humano, ele tem que ter alguém a quem ele deva se espelhar. Todo povo deve ter alguém que o represente. Nós temos um governo, nós temos um prefeito, nós temos um presidente. Todos nós temos na empresa um patrão, na igreja um pastor. É uma regra que deve ser seguida. E este povo estava vivendo desorientado, porque era um povo que não havia um líder que os representasse. Por isso eu queria que você entendesse em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que ainda não tomou a decisão direta com Deus, você não vai chegar a lugar algum, enquanto você não colocar Deus como total governador da sua vida em nome do Senhor. E agora o ódio de Faraó cresce. Por que o ódio cresce? Porque a profecia surge no meio de Israel. E a profecia era
que nasceria um menino no meio daquele povo, e esse menino se tornaria grande em liderança, a tal ponto de um dia fazer com que esse povo que estava sendo escravo escravizasse os egípcios. O faraó ficou desesperado por causa de uma profecia, segundo esse historiador. O ódio desse faraó vai ser direto contra esse povo por causa de uma palavra liberada por Deus a esse povo. Perceba que a criança ainda não havia nascido, mas o faraó já tinha ódio desta criança. O faraó já queria matar essa criança logo que ela nascesse. Ele já carregava ódio, já havia ordens contra essa criança antes dela nascer. Aí ele lança perseguição, ele lança escravidão, ele coloca o povo em crise. Por quê? Porque ele tinha ódio e medo desta profecia. Será que agora a ficha caiu para você? Será que alguma coisa despertou no seu coração agora? Será que agora você começa a entender um pouquinho por que será que o diabo te odeia tanto? Por que será que o diabo odeia tanto a tua família? Mas evangelista Abraão, eu comecei a vir para a igreja agora. Evangelista Abraão, eu comecei a caminhar agora, eu comecei a fazer a campanha agora. E olha que eu não sou nem aquela pessoa muito firme, eu só vou na igreja no dia de terça-feira quando posso. Olha como eu enfrento um monte de dificuldades, eu nem consigo orar direito. Eu não entendo porque tantas coisas se levantam contra a minha vida. Será que agora você consegue entender um pouquinho? Por que será que tudo se levanta contra você para tentar te atrapalhar de chegar num culto como esse? Por que será que tudo se levanta contra você para tentar te atrapalhar de caminhar em direção a Deus? É porque o diabo sabe muito bem a palavra que foi liberada a teu respeito. É porque ele sabe muito bem a promessa que Deus fez a você, a tua chamada e a tua família. E ele sabe que quando essa chamada se concretizar, ele sabe que quando esse projeto nascer, vai dar o que falar em Duque de Caxias, vai dar o que falar no Rio de Janeiro, no bairro onde você mora, no meio da sua família. E é por isso que ele já quer parar você antes das coisas acontecerem. Por isso entenda no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda essa perseguição, todo esse mal, todo esse desânimo está se levantando contra a tua vida hoje. É sinal que Deus já está chegando o tempo de Deus fazer esse projeto nascer na tua vida. E nós temos essa dificuldade de entender. Só que não teve jeito, o projeto nasceu. E agora o projeto nasce cheio de vida. E a Bíblia vai dizer que uma mãe gera. Essa mãe, ao gerar essa criança, ela pega no seu colo, percebe que é um menino. Ela estende essa criança aos céus e agradece a Deus por essa dádiva. Passa a criança para os braços do pai, se retira para o seu quarto, imagino eu, e começa a chorar. Um choro amargo, um choro de desespero. Por quê? Era a vida do seu filho que estava ameaçada. Era a vida do seu filho que estava em jogo. Havia uma ameaça direta contra aquela criança e contra todas as outras, mas em especial na vida daquela criança. Porque aquela criança carregava consigo algo muito especial da parte de Deus. E essa mãe agora se retira para chorar e deixa a criança agora nos braços do pai. E agora, depois de não aguentar mais chorar, essa mãe volta para a sua sala, pega o seu filho de novo. E a Bíblia vai dizer que esta mãe esconde essa criança por 3 meses. Num ato de desespero, para preservar a vida do seu filho. A mãe esconde essa criança, porque isso é o dever de uma mãe. A mãe defende o filho, independe da questão. O filho pode ser o maior criminoso do mundo. A mãe vai estar defendendo o seu filho, porque é seu filho. Qual é a mãe que vai deixar o seu filho numa situação ruim? Nenhuma mãe suporta ver o filho pegando um caminho diferente para o qual ele foi criado. Toda mãe quer ver o seu filho trilhando o caminho do bem. Se quer ver uma coisa, deixa uma criança brincando e fica observando. A criança pode dar um machucadinho, abriu a boca, a mãe já está correndo desesperada para ver o que é, porque isso é amor de mãe. É um amor que não se compara, só o amor de Deus, que é um amor maior do que o amor de mãe. Mas humanamente falando, nós sabemos que é um amor verdadeiro, é um amor sincero. Você acha que aquela mãe ia entregar de mão beijada aquele filho? Nunca! Aquela mãe colocaria a sua vida em risco por causa do seu filho. E ela colocou a sua vida em risco por causa daquilo que ela tanto amava, que ela gerou com toda a dificuldade, que ela gerou com todas as aflições e sofrimento, porque não é fácil carregar, imagina, não sou mulher, sou homem, não sou pai ainda, mas eu acompanho, às vezes acompanho a gravidez de algumas conhecidas, até mesmo familiares, e eu percebo como é difícil, e só quem é mãe sabe disso. Carregar uma criança durante 9 meses, passando mal direto, tendo que ir para médico, e um monte de vontades, para no final os planos darem errado. Imagine agora você planejar algo para a sua vida durante muito tempo.
Você imaginou se casar, você imaginou construir uma família, você imaginou entrar para uma faculdade, você imaginou tantas coisas boas, e de repente aparece alguém no seu caminho, parece que quer arruinar tudo aquilo que você construiu. Diz para mim, você não reagiria de uma outra forma para proteger aquilo que você tanto ama? Será que você não reagiria para proteger o seu casamento? Será que você não iria reagir para proteger a tua família? Essa mãe reagiu, só que a reação dessa mãe é um pouco estranha, é uma reação diferente. É reação que talvez nós não entenderíamos sem lermos o capítulo 1, sem estudarmos um pouco do capítulo 1. Essa mãe esconde o seu filho. Essa mãe, diferente das outras mães do Egito, que a mostravam para todos, as mães de Israel tinham que esconder. Foi o caso daquela mãe. E ela esconde aquele menino com todo amor, com todo carinho. E todas as vezes que a criança ia chorar, ela tentava tampar a boca do menino, para que o choro não despertasse a atenção de ninguém, para que o choro não chamasse a atenção das pessoas que estavam à sua volta, para que essa notícia não vazasse para as más pessoas, que havia um menino dentro daquela casa. Se a ordem era dispensar todos os meninos, aquela mãe esconde o máximo que ela pode. Ela faz tudo para proteger o seu filho. Só que a Bíblia vai dizer que passa um período de 3 meses. E exatamente nesses 3 meses, a mãe percebe que não tem mais como esconder aquela criança, porque a criança em 3 meses, apesar de não estar crescendo com o corpo, o seu metabolismo está se desenvolvendo, o seu choro está ficando mais alto, a criança está engordando, porque toda criança nasceu para crescer, ninguém nasceu para ser eternamente criança, e era a realidade daquele menino. Ele não nasceu para ser eternamente criança. Uma hora ele teria que crescer. E com 13 meses, ele já estava dando sinal do seu crescimento. Ele começou a engordar. O seu choro começou a ficar mais alto. O seu choro começou a incomodar mais. E agora a mãe percebe que não havia mais como esconder aquele menino, que estava chegando a hora dela revelar aquele menino. E há quem diga que quando Deus nos esconde, ninguém nos acha, mas quando Deus quer nos revelar, ninguém consegue nos esconder. A realidade era essa. Aquela mãe não tinha mais como esconder aquela criança, porque aquela criança não era uma criança normal, aquela criança era um projeto de Deus, porque aquilo que Deus nos confia não são coisas normais, são projetos que Ele confia na nossa vida. Você olha para aquilo que você está buscando, evangelista Abraão, é uma coisa simples o que eu busco, eu quero chegar a um lugar simples. Para você é algo simples, mas para Deus é um projeto que vai revolucionar a sua família, a sua história. Para você é um projeto sem pouca importância, algo que não tem muito valor, mas para Deus um projeto que vai marcar muitas gerações, que vão olhar para a sua vida e vão se espelhar no grande exemplo que você vai se tornar depois da grande vitória que Ele vai te entregar. A realidade é essa, não tinha mais como esconder. E a mãe agora percebe que aquela criança está crescendo. Você acha que você vai viver eternamente como uma criança? Você acha que o projeto de Deus na tua vida vai ser sempre pequeno? Você acha que aquilo que você tanto pensa, aquilo que você tanto sonha, vai ser sempre pequeno na sua caminhada? Não pense dessa forma. Que a criança nasce, a criança começa a se desenvolver, daqui a pouco ela está correndo pela casa, daqui a pouco ela está crescendo, vira adolescente, vira adulto, até daqui a pouco está do berço, ela está pulando para uma caminha maior, da cama está pulando para o sofá do pai, da casa do pai e da mãe, só vai sair de lá quando se casar, porque essa é a realidade. Criança nasceu para crescer, ninguém nasceu para ser eternamente criança. Mas tem gente que, apesar de grande, vive como criança na fé, vive como criança na chamada, vive como criança na caminhada. E as oportunidades da vida estão chegando, e as oportunidades estão batendo a porta, e as oportunidades estão aparecendo a cada dia, mas as pessoas se comportam como crianças na caminhada. Qualquer problema quer parar, qualquer probleminha, qualquer susto quer chorar, qualquer problema quer largar tudo. Eu vou parar de fazer a obra de Deus, eu vou parar de caminhar, porque um problema qualquer apareceu. Isso são pessoas que ainda são crianças na fé, são crianças na caminhada, são crianças no seu propósito, são crianças naquilo que elas imaginaram. Mas Deus nessa noite quer fazer você entender que você nasceu foi para um grande crescimento que ninguém poderá parar na sua vida, a não ser você. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, não seja uma pessoa que vai atrapalhar o projeto de crescimento na sua própria vida, não. Seja um agente de Deus para o grande crescimento que vai começar pela sua história e vai atingir a tua casa e todos que estão à tua volta. Mas não adiantava, aquela criança estava crescendo, e se ela estava crescendo, a mãe não podia mais conter o crescimento. Se existe alguém na sua vida tentando atrapalhar o crescimento que você tem diante de Deus, você pode ter certeza que isso é passageiro, que quando Deus determina algo para a nossa vida, ninguém pode impedir, só você. E eu pergunto para você esta noite, quem é você?
Alguém que colabora com o projeto de Deus ou alguém que atrapalha o projeto de Deus? Alguém que colabora com o crescimento que Deus tem para a sua vida ou alguém que espalha por aí um discurso de vítima, porque estão me perseguindo, porque querem me parar, porque me odeiam, porque querem calar a minha voz, porque querem atrapalhar o meu crescimento no meu trabalho, porque querem atrapalhar o crescimento da minha empresa, porque querem atrapalhar o meu sonho, querem atrapalhar o meu ministério. Você é desses? Ou você é daqueles que, apesar das dificuldades que batem à tua porta, você olha para frente e afirma, e eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro no meio de toda essa tribulação? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse Deus maravilhoso que está com você, esse Deus que lhe prometeu, e vale dizer que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra e a promessa que ele fez a você, não passarão, elas vão acontecer na tua vida. A criança cresce, começa a se desenvolver, e a mãe percebe que não tem como mais esconder aquela criança. E agora, como tentativa, pelo menos, preservar a vida daquela criança, ela toma a decisão mais difícil da sua vida. Ela vai entregar essa criança ao rio que Faraó havia determinado, que era o rio que todas as crianças deveriam ser lançadas. Ela vai entregar agora essa criança, totalmente agora, à vida, e por ser israelita, ela vai entregar totalmente agora nas mãos de Deus. E essa criança vai chegar agora um momento em que nenhuma manipulação vai funcionar, nenhum jeitinho vai adiantar, nada que ela pudesse tentar fazer agora iria ajudar essa criança. Agora essa criança não está mais entregue aos cuidados da mãe, essa criança agora está entregue totalmente aos cuidados de Deus. Agora era a criança e Deus, Deus e a criança. Chega uma hora na nossa vida que nós não podemos mais contar com ninguém à nossa volta, somente com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ainda que a mãe se esqueça do filho que ela carregou por muito tempo dentro do seu ventre, e abandone essa criança, a Bíblia vai dizer que todavia o nosso Deus não se esquecerá de nós. Você pode se considerar sozinho nessa terra, mas sabe que a mão de Deus e a sua poderosa presença ainda está contigo no meio desse vendaval que você está enfrentando. Isso é uma questão de fé, porque a criança é lançada ao rio. A história de Moisés começa no meio de um rio. Não era um rio de corrente muito forte, era um rio que a mãe preparou todo um cestinho, com toda a proteção, e lançou aquele rio. Eu imagino agora aquela mãe dando as costas, para não ver o paradeiro da criança, porque nenhuma mãe que se preze iria suportar ver um filho indefeso, que não tinha ainda o poder de decisão, era apenas uma criança, que não sabia de nada, ver o filho ir embora. Mas essa mãe agora, para não ver o seu filho ir embora, ela se retira daquele lugar. Porém a Bíblia vai dizer que a irmã do menino ficou exatamente ali do lado de uma árvore, observando o paradeiro daquela criança. Eu queria que você entendesse, em nome do Senhor Jesus, que Deus sempre coloca alguém para estar de olho naquilo que nós estamos enfrentando. Sempre há alguém de olho no problema que nós estamos passando sozinhos. Não são fofoqueiros da vida que ficam observando, tem um monte sim, mas que ficam observando para caluniar e ficar apontando o que está acontecendo. Fala, está vendo fulano? Comprou carro novo. Está vendo fulano? O pneu já furou. Está vendo fulano? Comprou a casa nova. É a telha, o vento levou. Está vendo fulano? Comprou a calça nova. É, tomara que rasgue. Não é esse tipo de pessoa que Deus coloca no nosso caminho. Isso são pessoas medíocres que aparecem ao longo da caminhada. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho são pessoas que nos incentivam a caminhada. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho são pessoas que nos observam para nos incentivarem para o melhor. Eu sei que o diabo andou colocando um monte de gente por aí para dizer o seguinte: não vai nessa igreja não faz campanha mais não, vai na igreja para quê? Mas Deus ainda colocou aqueles no seu caminho para te dizer: continua, vai em frente, que lá na frente a vitória vai chegar, lá na frente as portas vão se abrir, lá na frente o milagre vai acontecer. Ela está de longe olhando o paradeiro da criança, e a criança está sozinha no meio do rio, porém alguém está observando. Diga para o seu irmão: existe alguém observando você agora. Alguém está de olho na sua vida, mas não é para o mal não, é para no momento certo entrar no seu caminho para te favorecer. E você não imagina onde, mas Deus está levantando alguém esta noite para te favorecer em alguma área da sua vida. Em um momento que você não está esperando, Deus fará alguém se lembrar do seu nome.
e ele começa a chorar. E ele chora. E a criança chora desesperado, um choro amargo, porque não sente mais o calor da mãe, não sente mais a presença da mãe, não sente mais o carinho da mãe por perto. Essa criança agora está sozinha no meio de um rio, no meio desse rio da vida. Porém, a Bíblia vai dizer que essa criança chorou tão alto, que ele começou a boiar agora com seu barquinho, atrás de um palácio. E era nada mais, nada menos, que o palácio onde morava o faraó, irmãos. E o cesto com esse menino começou a boiar atrás daquele palácio. E ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Até que alguém está descendo pelas escadas e percebe que tem uma criança chorando lá no meio do rio, lá no longe. E manda buscar aquele cestinho. Quando aquelas mulheres, as suas empregadas, vão buscar esse cestinho e levam até essa determinada mulher, que é nada mais, nada menos que a filha do faraó, a princesa do Egito, é a filha do homem, é a filha do rei. É nada mais, nada menos do que ela, a filha do opressor, do maior opressor de Israel. Ela manda trazer aquele menino. E quando aquela criança chega até a sua presença, a Bíblia vai dizer que aquela mulher sente compaixão daquele menino. Aí eu te pergunto, e afirmo para você essa noite, se aquela mulher, filha de um opressor, que deu a ordem para matar aqueles meninos, porque ela vai automaticamente afirmar, esse menino veio lá de Israel, esse menino foi abandonado no rio devido ao decreto do meu pai, devido ao decreto do rei. Se esse menino de Israel, ele não é nosso, ele não nos pertence, mas a Bíblia vai dizer que ela sentiu compaixão daquele menino, mesmo não pertencendo ao seu povo. Aí eu fico a me perguntar, se aquela mulher, filha do faraó, conseguiu ter compaixão do choro daquela criança, eu imagino que é o meu Deus, o nosso Deus, quando nós estamos chorando na sua presença. Não é que ele fica feliz com o sofrimento que nós estamos enfrentando, não é que ele fica feliz por causa da afronta que nós estamos vivenciando, não é que ele fica feliz com o nosso desespero no meio de um problema, não. Ele não fica feliz com a nossa situação, mas ele fica feliz com a nossa atitude em meio a tudo isso, porque a nossa atitude é essa: o mundo está desabando ao nosso redor, mas nós estamos como Abraão agradecendo a Deus por tudo. As perseguições estão se levantando, mas nós estamos aqui afirmando que nós confiamos nesse Deus que tudo pode. O mundo está desabando ao redor da tua casa, mas mesmo assim você teve coragem de chegar até aqui e dizer que você está pronto para servir e adorar esse Deus. Deus não se agrada do para você enfrentar, Deus se agrada da tua atitude de adorar a Ele em tua crise. Por isso não se importe com o problema, se preocupe nessa noite somente em adorar. Então eu de Deus aqui. Mas não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós vivemos os problemas todos os dias. E essa criança está vivendo agora o problema. Porém, para terminarmos, enquanto ela está fazendo isso, olhando para aquela criança, a Bíblia vai dizer que aquela moça que estava parada lá na beira da árvore, beirando o rio, ela veio correndo até o palácio. Era a irmã do menino. E ela chegou para a princesa e falou assim: princesa, com todo respeito, com todo carinho, com toda licença, poderia que ele está roubando, matando, mas eu estou aqui só para lhe dar um conselho, uma ideia. Esse menino, ele não veio de Israel? Veio. Por que a senhora não pega uma criança lá de Israel, ou melhor, uma mãe lá de Israel para cuidar desse menino? Não é que a princesa caiu na ideia? Porque a princesa olha para ela e fala assim: você está falando a verdade. Repete, por que a senhora não chama alguém lá de Israel, uma mãe lá de Israel? Esse menino é de lá. As egípcias não vão ter todo o carinho que uma mulher lá de Israel teria para cuidar dele. E simplesmente, a egípcia, a princesa, olha para essa menina e fala: tudo bem, pode ir lá chamar. Não era mais fácil para ela mandar matar o menino? Ela sabia que era de Israel. Já era Deus trabalhando na causa. Já era Deus interferindo na história, porque Deus sabe a hora certa que Ele vai atuar na nossa vida. Deus sabe a hora certa de entrar na sua vida, porque na hora que aconteceu o milagre, até quem é contra se torna a favor de você. Até quem era para te oprimir, para massacrar você, se levanta para te favorecer e te proteger. Eu não sei de onde virá ajuda, eu sei que Deus levantará pessoas que você não está esperando para proteger a tua vida. Manda chamar e vem. Quem que a moça vai chamar? A mãe.
Mãe, a senhora precisa ver um negócio, mãe, a senhora precisa ver um negócio, mãe, a senhora precisa ver um negócio, e a mulher só quer saber de chorar. E ela, não quero saber, eu não quero saber, eu só quero chorar, porque a mulher quando começa a chorar uma benção, vejo pela minha mãe, ela chora antes de saber o que está acontecendo. E ela chora e chora e chora, mãe, a senhora precisa ver. O que foi? Mãe, eu preciso levar a senhora no palácio. Para quê? Para me sofrer mais. Não, mãe, a senhora precisa ver algo. Porque há horas na nossa vida que nós temos que controlar os nossos ânimos. Temos que controlar as nossas emoções, porque as nossas emoções não podem falar mais alto que as nossas decisões. Não era hora mais da mulher chorar. Era hora de ela ver o que estava acontecendo. Há horas na sua vida que você tem que controlar um pouco o seu momento de desespero diante da situação, para ver o que está acontecendo lá na frente. Porque agora essa menina pega a sua mãe e a leva para o palácio. Quando ela chega no palácio, ela percebe a cena. Ela percebe que existe uma criança no braço de uma princesa. E ela reconhece um pouco aquele lençol que estava encobrindo aquela criança. Imagina agora aquela mãe começando a chorar. E antes que ela falasse alguma coisa, a princesa se vira para ela e fala o seguinte: olha só, a senhora é de Israel, não é? Faça o seguinte, você vai cuidar desse menino para mim, como se ele fosse o teu filho. Cuide dele como se fosse teu. E entrega a criança aos braços da mãe. A mãe desesperada, ainda quando ela está se retirando, a princesa para ela de novo e vai dizer: mas espera aí, ainda tem um negócio, toma aqui, eu vou te assalariar para você cuidar deste menino. Eu vou bancar a educação deste menino e vou te dar um salário para você cuidar dele. Preste atenção em um detalhe: a mãe era uma escrava. A mãe, quando gerou a criança, não tinha condição de manter aquela criança, aquele projeto. Deus permitiu que a criança saísse dos braços da mãe um dia, para logo mais lá na frente, Deus restituir a criança à mãe, porém com toda a condição necessária para manter aquele projeto que era Moisés. Entenda uma coisa na sua vida, que aquilo que saiu dos teus braços pode ter te causado dor, eu sei, porque ninguém gosta de perder na vida, mas entenda que isso foi um propósito de Deus. Deus permitiu que saísse, porque Deus sabia das tuas condições, é porque lá na frente Deus vai te restituir com toda a condição necessária para levar à frente o projeto que Ele confiou a você. Não reclame antes de ver o final da história. Deus restituiu à mãe aquilo que já lhe pertencia. E agora ela vai cuidar desse menino, com toda a condição necessária para levá-lo à frente. Por quê? Ele não era um menino normal, ele era um projeto. Porque o que Deus entregou a você não é normal, é um projeto. E esse menino agora vai crescer. Quando ele fica pré-adolescente, a mãe devolve essa criança para o palácio. E aqui nós encerramos essa história. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Mas essa criança, quando chega ao palácio, ela vai receber a educação de egípcio, vai crescer como um egípcio, mas não vai pertencer ao Egito, porque Moisés nunca foi egípcio, ele sempre foi israelita. Ele poderia ter agora o seu porte físico, o seu corte de cabelo, as suas vestes como vestes de egípcio, mas o seu coração ainda era de israelita. A sua educação poderia ser educação de egípcio, mas no seu coração, o seu espírito era de israelita. Toda a sua formação poderia ser na cidade da opressão, mas ele pertencia ao povo que foi prometido a eles um grande processo de libertação. Nunca que esse propósito ia dar certo, nunca que ia dar certo a convivência de Moisés no meio daquele povo, principalmente pelo fato dele agora ter se tornado um homem de grande confiança de um faraó. Moisés teve que crescer do lado daquele que seria o seu maior opressor. Moisés cresceu do lado daquele que o havia ameaçado de morte. Quem pede para Deus matar inimigo é menino na fé, porque inimigo não se mata, inimigo se vence, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim aqui pedir para Deus matar os que se levantam contra a minha vida, não. Eu vim aqui para orar pela minha vida e pela sua vida e pedir para Deus nos fazer vencer em meio a todos esses inimigos que se levantam contra, porque amanhã eles terão que ver a glória do Deus de Israel que se manifesta nessa igreja, na tua história, tua família. Mas perceba que Moisés cresceu do lado do maior veneno da sua vida. A medicina hoje consegue extrair do veneno da serpente ou do escorpião a cura para doenças quase que incuráveis.
Entenda que enquanto você ficar pedindo para Deus afastar de você essa pessoa, ou essa situação que você está vivendo, você nunca vai conseguir superá-la. Deus quer te fazer aprender no meio de tudo isso, porque Moisés aprendeu uma grande lição. E qual era a grande lição? É que lá na frente vai acontecer uma guerra no meio de Israel, ou melhor, uma guerra nos egípcios agora. Ele primeiro vai ver que um egípcio está atacando agora o israelita. Ele vai lá e mata o egípcio. E agora, para proteger o israelita, no dia seguinte ele vê 2 israelitas brigando. E ele agora vai tentar apartar a briga. E agora os seus próprios irmãos se levantam contra ele. Vão dizer, você é o quê? Juiz sobre nós? Alguém se constitui juiz sobre nós? Para você ver, os próprios irmãos que deveriam apoiá-lo são os que se levantam contra ele. Por isso, nunca espere apoio de todas as pessoas na sua vida. Às vezes as pessoas que você mais considera, que você mais gosta, vão dizer para você não vir, vão dizer para você parar, vão dizer para você desistir desse projeto, vão dizer para você olhar para trás, vão dizer para você jogar tudo para o alto, porque elas não conseguem ter a mesma visão que você tem. Não interessa quantos desistiram, o que interessa é que você está se tornando um grande exemplo de superação, porque tudo está desabando à sua volta, os inimigos estão se levantando, mas você está caminhando em direção ao seu alvo, porque você sabe muito bem que uma hora esta muralha vai cair, em nome de Jesus, e você vai tomar posse daquilo que já lhe pertence. E agora ele tem que correr para o meio do deserto. Coloca a sua mão no seu coração. Sabe por que ele tem que correr para o meio do deserto? Porque o faraó ficou sabendo do que ele fez. E agora ameaçou de morte a Moisés pela segunda vez na sua vida. A primeira ameaça que ele sofreu foi quando ele nasceu, antes de nascer. A segunda ameaça agora vem quando ele já é homem. Agora é a ameaça de morte contra ele. Porque agora o faraó começa a perceber que existe um grande projeto na vida daquele homem. Só que Moisés, ele era um homem sozinho. Ele era um homem que ainda faltava algumas coisas para completar a sua caminhada. Mas apesar de ser sozinho, havia um grande propósito ou melhor, a favor dele. Havia um grande propósito na sua vida. E agora ele vai correr para o meio de um deserto. E lá no meio do deserto, Deus dá a Moisés um casamento. Se você ler no capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante, você vai ver que Moisés se casou no meio do deserto. Ele arrumou lá se envolveu em uma situação lá que estavam querendo desfavorecer umas meninas, cometeu uma injustiça, e ele vai lá e protege, se torna um herói, e agora se casa com uma delas. Irmãos, Deus deu uma família para Moisés no meio de um deserto, e deserto é lugar de arrumar casamento, irmão. Deserto é lugar de arrumar alguma coisa. Nós vamos orar em nome de Jesus para Deus mandar algumas pessoas, inclusive para esse deserto aí, irmão. O deserto para casar, para sair do amém. Sabe o que é o amém? Associação de moços encalhados à mesa, aleluia. Não vou nem pedir oração aqui por esse negócio, porque é complicado. Mas entenda, Deus levou Moisés para o deserto para completar ele. Está pensando que esse deserto vem para a tua morte? Está pensando que esse deserto veio para matar você? Está pensando que esse deserto veio para acabar com a tua vida? Não! Deus te colocou nesse deserto para completar aquilo que está lhe faltando. E se prepare, Deus lhe dará hoje aquilo que está te faltando para continuar a sua história. Me responda, como é que Moisés, por que ele teve que crescer no Egito? Por que ele teve que receber educação no Egito? Porque como Moisés iria conduzir um povo a um processo de libertação, se ele não conhecesse como funcionava o Egito? Ninguém melhor do que ele para saber que hora seu faraó acordava. Ninguém melhor do que ele para saber como o exército do Egito funcionava. Ninguém melhor do que ele para conhecer toda aquela estrutura. Então, em primeiro lugar, ele era a pessoa mais qualificada, por isso que ele teve que crescer no meio dos seus opositores. Em segundo lugar, por que ele teve que correr para o deserto? Porque imagina agora, irmão, se ele fosse libertar aquele povo sem ter a experiência do que era ter uma família. E como assim a experiência? Porque lá na frente as crises iriam aparecer. Como é que Moisés iria aconselhar agora aquelas brigas de casais, aquelas brigas entre genro e sogra e sogro? Então Deus deu uma mulher para Moisés, Deus deu um sogro para Moisés, Deus deu uma sogra para ele também, e 2 filhos, irmãos, e filhos, porque ele precisava daquela experiência. Então Deus completou Moisés no deserto. Deus está te completando essa noite. Em terceiro lugar, quando Deus foi falar com Moisés, volte e liberte o meu povo, ele colocou um monte de dificuldades. Mas chegou uma hora que ele teve que se levantar e ir em direção ao grande processo de libertação. Então eu te faço uma pergunta essa noite. Qual é o processo de libertação que você precisa enfrentar essa noite? Neste caso, Moisés, quando Deus o vai chamar, ele precisa passar por um processo de libertação. E qual processo? Ele não confiava naquilo que Deus havia prometido a ele. Ele não confiava no seu grande potencial.
Ele precisava agora encarar a realidade que ele era o libertador daquele povo. Moisés precisava confiar e saber que Deus agora estava à frente daquele grande projeto. E o que você está enfrentando que você quer que Deus nessa noite lhe ajude e lhe dê força para suportar e superar? Porque Moisés agora, depois de estar casado com tudo completo, agora ele teria que voltar no Egito. E o processo mais difícil é você voltar ao lugar onde você foi humilhado. O processo mais difícil é você voltar a um lugar onde as pessoas não querem você por perto. É você ter que voltar a um lugar onde as pessoas ameaçaram vocês, porque o Moisés foi ameaçado pelo faraó agora. Mas havia alguém que esperava Moisés, todo um povo. Então Moisés não podia olhar para a ameaça. Deus está te convidando a não olhar para a ameaça. Deus está te convidando a olhar para aqueles que dependem de você. Porque existem muitas pessoas que talvez você não vê, mas tem muita gente que está dependendo da tua vitória aqui essa noite, porque vão ser abençoadas através da tua vida. Por isso eu queria orar por você agora. Você que está sem coragem. Você que está sem coragem. Você que já perdeu o ânimo de tudo. Não é vergonha reconhecer isso. Você que está aqui, está dizendo assim: evangelista Abraão, eu estou aqui, mas o meu coração está igual de Moisés. Eu fugi do Egito, fugi para o meio do deserto, que Moisés agora está vivendo no meio do deserto com a sua família. Ele está querendo levar uma vida normal. E agora Deus quer tirar essa vida dele de normal e levar agora para o ambiente de grande realização que ele iria entrar para a história. Talvez você está aqui e está vivendo esse momento de isolamento na sua vida. Talvez as coisas pararam de acontecer na sua vida. Você não entende por que você ora tanto e a resposta não vem. Talvez você está aqui essa noite e não entende. Evangelista Abraão, eu oro às vezes pela vitória das pessoas que chegam, e a minha vitória parece que não chega em lugar nenhum. Eu oro pela vida das pessoas e as pessoas são curadas. Eu mesmo estou doente. Eu oro pela vida das pessoas, eu faço campanha pelos outros, as portas se abrem para todo mundo, mas para mim parece que as portas estão fechadas. Eu gostaria de orar junto com você agora. Eu gostaria de convidar você aqui à frente. Você que está aqui, está vivendo esse processo de muito isolamento. Você está vivendo uma verdadeira guerra, uma grande turbulência. Tudo está conspirando para dar errado. Tudo está conspirando para não acontecer ao teu favor. Então eu gostaria de orar por você que está aqui, está fazendo a campanha, mas está querendo, por alguma circunstância, parece que está conseguindo ser mais forte do que o Deus que você serve. Então eu gostaria de orar junto com você que está aqui, e parece que perdeu um pouco as suas forças de orar. Você está aqui, mas não está encontrando forças mais para orar. Está aqui dizendo: evangelista Abraão, eu não encontro mais forças para orar na minha casa. Eu não tenho força para orar sozinho. Vem aqui à frente agora no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com você agora, porque aquilo que pegar para você, pega para a gente também. Aquilo que pegar para você, pega para nós aqui também. Saiba que você não está sozinho no meio dessa batalha. Cadê você que está aqui e o diabo está se levantando com força contra a tua família, e você não sabe mais para onde recorrer, você só sabe correr, porque Moisés correu e correu e correu, e ele só teve solução para a sua vida quando ele parou de correr no meio do deserto. Chegou uma hora que nós temos que parar. Cadê você que está aqui essa noite? Hoje ele está: Abraão, não estou mais suportando. Eu não suporto mais, porque eu tenho feito a campanha e não tenho visto as coisas como eu queria que acontecesse na minha vida. Vamos orar agora a esse Deus. Talvez você está aqui. Quando eu estava em Brasília, eu estava orando junto com um juiz muito conhecido de lá. Vou visitá-lo agora, já me ligou. Na sua igreja, nós vamos lá. E ele estava enfrentando momentos de muita crise. Sabe qual era a crise daquele homem? Fez justiça pela vida de muitas pessoas, mas pela sua vida parece que a justiça não aparecia. Qual era o grande problema dele? Ele tinha um câncer, que todo o seu dinheiro, que todo o seu recurso, que tudo aquilo que ele tinha, não estava solucionando. Nós estávamos orando juntos. Aprove a Deus curá-lo, pela sua misericórdia, porque Deus faz essas coisas. E hoje esse homem está vivendo um momento único na sua vida, porque ele teve coragem de abrir a boca e confessar para Deus que aquilo estava maltratando o seu coração. Já viu aquele filho que fica olhando para o pai e fica assim, querendo que o pai adivinhe o que ele está pensando? Às vezes nós somos assim diante de Deus, a gente quer que Deus adivinhe. Ou melhor, Deus sabe de tudo, mas a gente quer que Deus, ele se manifeste, mesmo com a gente não pedindo nada. Não é por aí. Apresente a Deus agora aquilo que mais está machucando você. Eu vou orar, já que você não quer vir aqui à frente, eu vou orar com você mesmo aí. Agora coloque a sua mãozinha no seu coração. Talvez você não está entendendo o porquê dessa noite, numa chuva dessa, você está aqui. Talvez você criou uma grande expectativa para essa noite. E qual a expectativa foi essa? Deus decidiu falar com você uma coisa diferente essa noite.
E o que Deus decidiu falar com você? Que este deserto não é para a tua morte. Esse deserto era para te completar. Esse é o deserto que vai entrar para a tua história. Que lá na frente Moisés saiu da sua zona de conforto, que era o deserto, e voltou para o meio do Egito e libertou aquele povo da opressão. Deus está te tirando do lugar de conforto essa noite e está te levantando para o grande projeto da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, nós estamos agora com a Tua igreja, Senhor. Há muitas pessoas que estão aqui, meu Pai, estão vivendo um verdadeiro momento de turbulência. Há muitas pessoas que estão aqui, estão vivendo um verdadeiro momento de crise. Há pessoas que estão aqui, meu Pai, e já se cansaram de caminhar e não ver o resultado lá na frente. Há muitas pessoas que estão aqui, meu Pai, e não conseguem enxergar talvez o porquê que estão caminhando tanto, estão orando tanto e parece que as coisas não melhoram. O povo de Israel, o Senhor, começou a caminhar e começou a orar, e buscavam, mas eles eram perseguidos, eles ficaram sendo oprimidos por muito tempo. Mas o Senhor, meu Pai, tinha um propósito na vida daquele povo. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te peço ajuda essa pessoa a enxergar o grande propósito que o Senhor tem na sua vida. Ajuda essa pessoa a enxergar o grande propósito que o Senhor tem na sua história. Ajuda essa pessoa a enxergar o grande projeto que o Senhor tem na sua existência. Meu Deus, eu não quero olhar para aquilo que deu errado. Nós queremos olhar para aquilo que o Senhor vai fazer dar certo. Eu não quero olhar para a quantidade de opositores que se levantam contra, mas nós queremos olhar para a Tua bênção que está sobre nós, porque a Tua palavra vai dizer que toda a ferramenta preparada contra nós, ela não vai prosperar, que toda língua que se levantar contra nós em juízo, o Senhor vai condenar. Então, meu Deus, essa noite, em nome de Jesus Cristo, joga por terra agora toda oposição, joga por terra agora todo demônio que se levanta contra, joga por terra agora toda palavra contrária. Eu não sei qual foi o caminhão de areia que jogaram contra essa pessoa, eu sei que a vitória, meu Pai, do Teu povo está sendo decretada em nome de Jesus. Então nós profetizamos agora um tempo de portas abertas, nós profetizamos um tempo de cura, nós profetizamos um tempo de libertação, nós profetizamos um tempo de restauração, nós profetizamos em nome de Jesus que esse telefone vai tocar para boas notícias. Meu Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo de surpresas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Pastor Alexandre, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nós já estamos terminando hoje, mas eu quero primeiro agradecer pela sua presença aqui esta noite. Porque você é crente. Diga para quem está do seu lado, você é crente. E é um crente diferente, é um crente à prova d'água, meu irmão. E crente à prova d'água hoje está em extinção, meu irmão. Para enfrentar a chuva, o pessoal do Parque Chuno lá deve ter vindo nadando. Não é qualquer nado não, tem que ser os 4 estilos. Nado menos de costa. Nado crawl, peito, borboleta também não. Tira só nado peito e crawl mesmo, tá bom. Mas que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez por estar aqui na casa do Senhor. Semana que vem quem vai estar aqui é o pastor Marquinhos Menezes. E eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, faça uma oração especial. Nós vamos orar aqui por 2 dos nossos músicos que estavam vindo para cá e sofreram um acidente. Eles estavam andando ali na Avenida Palmeiras, um carro normal, apesar da chuva, e de repente a barra de direção quebrou. Eles arranharam um carro, ainda bateram no meio-fio e quebrou, assim, acabou de arrebentar tudo. Mas graças a Deus não sofreram nenhum acidente, só tem o prejuízo para pagar do próprio carro e do outro carro. Mas eu peço oração pelo irmão Kiel e pelo irmão José, o Zé Batera, que está sempre aqui com a gente. Eles estão sempre aqui, mas esta noite sofreram esse infortúnio. E eu quero também te pedir oração pelo nosso pastor que não esteve aqui esta noite, porque se aqui caiu água, eu tenho medo de como é que está Irajá, meu irmão. Irajá deve estar Atlântida. Atlântida deve ser onde o pastor... Deve ser a rua Atlântida agora onde ele está debaixo d'água. Ele não conseguiu chegar aqui, mas eu peço que os irmãos orem pelo nosso pastor, que no dia 20, nesse sábado agora, você tem um compromisso marcado com a gente. Tem aqui o aniversário do nosso pastor, vai ter bolo, vai ter janta, vai ter refrigerante, vai ser bênção, meu irmão.
venha para cá, a partir das 19h30, nós estaremos aqui reunidos no nosso culto em ação de graças pela vida do nosso pastor, 61 anos de idade. 61 anos de idade. Chegou aqui com 46, né? Cabelo pretinho. Agora está cabelo branquinho e com 61. Não é fácil, mas aprove a Deus trazer o nosso pastor até então. E eu peço que você esteja conosco no próximo sábado. E para você, quem está com fome aqui? Levanta a mão, por favor. Ninguém está com fome? Você vai chegar em casa... Ah, tá. Tem gente falando assim, não, duvido, é ruim. É ruim, hein? Meu irmão, você que está com fome, mas você está reprimido, lá fora tem uma promoção de salgado. Um salgado é 3, 2 salgados é 5 e 3 salgados é 15, estou brincando. Um salgado é 3, 2 é 5. Você que está com fome, tem a nossa irmã lá, nossa quituteira, nossa irmã Rosângela, que faz tudo com muito carinho. E com um suco, mas não é, de groselha aqui foi você que escreveu, né, Brão? É lógico. Foi não? É groselha mesmo, rapaz. Só que o problema, a groselha do Abraão é um problema, a groselha da irmã, falando disso que a gente fez uma vez um retiro, que ele foi o organizador, o mestre Cuca. Aí ele montou o cardápio, era groselha todo dia, meu irmão. Eu falei, meu irmão, olha só, em nome de Jesus, mata essa groselha e vamos beber água. Água quente que tá bom, melhor ficar tomando groselha, aquela groselha batizada, só misericórdia. Mas a gente sobreviveu, a gente está aqui. Eu falei para ele na época, olha, se eu ficasse mais um dia nesse retiro, eu ia ter que sair daqui de ambulância, né? Porque o negócio vai ficar feio aqui do meu lado. Mas, meus irmãos, mais uma vez, eu agradeço pela sua presença aqui, desejo-lhe uma semana de vitórias, de bênçãos da parte do Senhor. Deixa eu falar uma outra coisa, você que tem um testemunho, você que tem uma bênção para contar, um livramento que aconteceu, fale conosco, nós queremos partilhar aqui na igreja o seu testemunho, a bênção sobre a sua vida. Peço que você curva a sua fronte nesta hora e ore comigo. Deus e Pai Celestial, obrigado por estar na tua casa, Pai. E em mais um dia da nossa terça da vitória da família, Pai, poder estar na tua casa para te louvar, para engrandecer o teu nome, para dizer que tu és o Deus, o Senhor da nossa vida, aquele que traz solução para a nossa história, para o nosso dia, Pai. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a tua palavra, Pai, e sair cheios do teu Espírito Santo para mais uma semana de realizações, Pai, de lutas sim, mas de vitória, Pai, porque entendemos que vitória nós temos em meio a guerras, em meio a conflitos, em meio às dificuldades, mas tu estás conosco, Pai. Em meio às dificuldades, tu estás conosco, Pai. Em meio às lutas, tu estás conosco, Pai. E Deus, te pedimos que tu nos leve debaixo da tua paz e proteção até os nossos lares. Cuida da nossa família, Pai. Ajuda os nossos irmãos que vindo para cá sofreram um acidente e que não puderam estar aqui. Abençoa os teus filhos com provisão financeira, Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam na vida de todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, não apenas hoje, mas para todos sempre. Que todos digam, aperte a mão de quem está do seu lado e diga, você é um vitorioso. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.